Pessoal, boa noite. Hoje eu tenho a responsabilidade de vir falar aqui de Jesus para vocês. E eu imagino que nesse atual momento que estamos vivendo, provavelmente muitas coisas difíceis estão acontecendo. E na nossa vida a gente vai assim colecionando situações de preocupação, de dificuldade, de miséria, de decepção, de tristeza. E aí quando a gente busca a, a Bíblia, né, busca o Evangelho de Jesus como uma forma de encontrar uma resposta para essa situação que a gente está vivendo, a gente encontra lá no Evangelho de Mateus um trecho assim, que diz: Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse trecho, né, Jesus diz que, para você se sentir melhor, para você descansar, vem até mim, me procura, vem me buscar, porque o meu jugo é leve. E esse jugo não é jugo com L, não é de julgamento, é o jugo que era, né, como Jesus sempre usava nas suas parábolas, uma peça de madeira que ia em cima dos bois para controlá-los, né? Então o jugo de Jesus, essa peça de madeira, esse peso sobre os ombros de Jesus é leve, e o fardo é suave. Então Jesus usa uma metáfora, né? Ele compara justamente com dois objetos que as pessoas daquela época estavam acostumados. O fardo de Jesus é leve. E ele diz que quem o procurar, né, vai se sentir descansado. Qual é o fardo de Jesus? Qual é o jugo de Jesus? O que ele pede de nós para que nós nos sintamos aliviados? Ele pede de nós amor e compreensão. Então, nessa ideia, nessas palavras que eu queria conversar um pouquinho com vocês, dessa proposta de Jesus. Porque quando a gente está nessa situação de dificuldade, de peso, de tristeza, de confusão, nós temos que vivenciar o amor, a compreensão ao próximo, a compaixão ao próximo que Jesus prega, né? Porque o maior mandamento de Jesus é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para que a gente se alivie de nossas dores, nós temos que amar o próximo. Olha só que interessante essa exigência, né? Esse pedido que ele nos faz. Muito importante a gente ter essa consciência desse pedido, né, no sentido do que ele significa, para a gente tomar as nossas ações, para a gente poder achar, né, o fardo leve, achar esse jugo leve sobre nós. E na verdade Jesus está falando que para que nós possamos encontrar essa paz, é preciso primeiro a compreensão, que vem no sentido de nós sermos resignados, nós passarmos pela dificuldade com paciência. Mas é muito difícil a gente aceitar aquela situação, ou pelo menos a gente passar aquela situação com paciência, com resignação, porque nos falta compreensão do que está acontecendo. Por que o sofrimento? Por que a confusão? Por que a dificuldade para mim? Ora, né, na nossa escala de valores, muitas vezes nada aconteceu para que aquilo caísse sobre nós. E aí nós temos a doutrina espírita para complementar o ensinamento de Jesus, que fala justamente das experiências que Deus nos dá para nosso progresso espiritual, para nosso aprendizado. Porque Jesus, vejam, é muito interessante essa nossa reflexão. Ele não fala que vai nos curar. Ele não fala que vai tirar a nossa dificuldade. Ele não fala que vai magicamente fazer com que as coisas voltem ao normal.
mas ele fala que vai nos aliviar, que nós nos sentiremos descansados. Veja, descansados e aliviados não significa que deixaremos de passar pela dificuldade, mas passaremos pela dificuldade com mais leveza, com mais compreensão, com mais consciência. Então, a doutrina nos traz justamente a compreensão de que toda a realidade que vivemos, ela é fruto de nossas ações, conhecidas ou não do passado, mas que vem justamente para nos fortalecer, para que seja para nós uma lição. Quando nós temos a clareza de perceber em cada acontecimento uma lição para nós, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais resilientes, resistentes àquilo que está acontecendo. É muito difícil nós pensarmos nisso sem esse apoio, sem todo esse conhecimento que nós podemos buscar na leitura, nas palestras, principalmente na reflexão sobre a nossa realidade. A partir desse momento, nós percebemos que aquele processo para nós ele é útil e ele vai servir para algumas coisas. Mas não tenhamos ilusão, porque naquele exato momento que ele está acontecendo é mais difícil para nós termos essa compreensão, essa clareza. Porque quando nós estamos vivenciando o processo, tudo é mais difícil, pesado e escurecido, né? Por quê? Porque nós estamos envolvidos dolorosamente no processo. Mas a partir do momento que nós buscamos este alívio, nós nos tornarmos mais abnegados, resistindo menos, buscando não se revoltar com o que está acontecendo, a partir desse instante nós sentimos esse alívio chegando até nós. E é aí então que nós podemos perceber o que Jesus nos falava, porque o jugo leve e o fardo leve vem a partir da vivência deste amor. Então, quando nós estamos diante das dificuldades, diante dos conflitos, a grande estratégia é nós amarmos mais, nos enchermos ainda mais de amor para enfrentar aquela situação, buscando as leituras, buscando a prece, buscando a orientação das pessoas que sabemos que podem nos ajudar, mas buscando principalmente a reflexão sobre a nossa realidade e o esforço íntimo no sentido de compreensão e de superação daquela situação. Se é uma situação de conflito que envolve uma outra pessoa, por exemplo, a proposta de Jesus para nós é que nós amemos aquela pessoa. Amar no sentido de amor, de solidariedade, amor de compreensão. É olhar aquela pessoa com mais carinho, com mais respeito, para que eu possa enxergar nela o que está provocando essa diferença. Muitas vezes nesse instante a nossa cabeça está enuviada, né? Nossos olhos estão tampados pela dor, pela raiva, né? Mas é a partir do instante em que nós mudamos essa visão da realidade, né? Trocamos o óculos, enxergamos com o coração, enxergamos com os olhos de Jesus, é que nós conseguimos avançar um pouco. E, como eu disse, nunca é um processo assim tão fácil. Precisa de muito esforço, precisa de uma estratégia, precisa se preparar, precisa rezar muito antes, né? Precisa estar assim, envolvido de boas energias, de boas intenções, de bons pensamentos, né? O pensamento é que vai ali me direcionar para esse sucesso, né, digamos assim, na resolução desse conflito. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando pela dificuldade, pela dor, nós estamos ali tão próximos, colados, né, ligados ali, que é mais difícil a gente enxergar tudo que está acontecendo. Mas se nós nos propusermos a dar um passo para trás, né, a alongar a vista, olhar mais longe, né, olhar na direção da solução, na direção das possibilidades que surgem a partir de eu abrir o meu coração, eu vou perceber
que há soluções, há outros caminhos. O que nós também não podemos nos fechar em nós. Não podemos deixar de fazer aquelas atividades cotidianas que nos trazem a satisfação de viver, a satisfação, principalmente aquelas ligadas a auxiliar o outro, a amparar o outro. Porque muitas vezes quando a gente cai, quando a gente fica assim mais amargo pela vida, a gente para no tempo, a gente estaciona, a gente fica o pé no chão. Mas a proposta de Jesus é que a gente continue, mesmo tropeçando, mesmo assim, cambaleando ali, que eu continue nesse caminho de amor, de amparo, de esforço, um pouco mais lento, um pouco mais atrapalhado pela situação, pela dor que eu estou sentindo. Porque aquele trabalho que eu realizo, ele me dá a disciplina e me dá o fortalecimento e direciona os meus pensamentos num caminho que favorece o meu processo de reflexão interna. E estando equilibrado, eu recebo a ajuda dos bons espíritos, eu recebo a ajuda do meu anjo protetor, né? Porque assim, quando eu estou mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado, é quando efetivamente Jesus vai se aproximar de mim através, né, do meu anjo da guarda, dos meus mentores amigos, de todos aqueles que estão para me auxiliar. É muito importante eu aproveitar todo este conhecimento e abrir os meus olhos. Não deixar muitas vezes a minha revolta interna, a minha dor, manter os meus olhos fechados para as outras realidades. Às vezes a gente acaba sendo assim birrento, né? No sentido, tem que ser, a solução tem que vir do jeito que eu quero, né? Eu quero que aquilo aconteça do jeito que eu espero. Mas eu queria compartilhar aqui com vocês que nem sempre essa solução, nem sempre esse alívio, nem sempre essa tranquilização da situação que nós estamos vai acontecer do jeito que a gente espera, no tempo que a gente espera, do jeito que a gente espera. Vai acontecer principalmente do jeito que nosso Pai Celestial, Deus, determinou que fosse. Pois Ele tem um amor tão infinito, tão grandioso por nós, que Ele não nos tira as responsabilidades, Ele não nos tira as dificuldades, Ele não nos tira as dores, porque elas estão lá com um propósito, que é justamente o propósito do meu crescimento espiritual. Há uma consequência também muito importante, muito grandiosa de tudo isso, de vivenciarmos a dor. É o aumento da nossa empatia. Porque a partir do momento em que eu vivencio aquela dor dentro de mim, eu me capacito, eu me habilito a me tornar empático, a sentir a dor do outro, porque eu já sei quanto dói. Então eu também vou passar a entender a dor do meu irmão. Doeu em mim, eu sei o quanto dói. Então, se passamos, por exemplo, por um processo de doença, por um processo de privação dos nossos movimentos, e ao ver alguém numa cama preso, a gente sabe como aquela pessoa está se sentindo. Então saberemos também consolá-la com palavras de fé, com palavras de coragem, para que ela tenha paciência, tenha resignação para a recuperação. Falamos aqui em duas palavras importantíssimas para esse processo: a fé no sentido de confiança em Deus, confiança de que nada que acontece não acontece com um propósito, tudo está ali por um propósito. Então esta fé, esta confiança, ela é essencial para a minha superação, é essencial para que eu possa vencer este momento de dor e de dificuldade. Também, fé vem do latim fides, que significa fidelidade. E fidelidade aqui no sentido de ser fiel aos ensinamentos que nós temos, aos valores que nós temos. Aquilo que Jesus fala através do seu Evangelho, que culmina nesse nosso bate-papo, nossa
conversa de hoje justamente no aspecto de nós amarmos. Falei de amor ao próximo, falei de amor de compreensão, né? Amor no sentido de compreender. E eu queria deixar aqui, neste final de conversa nosso, o amor a nós próprios. E às vezes a gente confunde um pouco, né? Amar a nós próprios como sermos assim, um pouco mais concessores, né? Darmos mais concessão para nós. Hoje pode, né? A gente confunde um pouco esse amor, mas esse amor que devemos ter por nós é o mesmo amor que teríamos, por exemplo, por um filho, alguém que nós estimamos muito. Porque o bom pai, ele não dá o peixe pro filho, né? O bom pai, ele ensina a pescar. Então nós temos que olhar para nós e ensinarmos a nós próprios também os processos de superação através dessa disciplina e principalmente a disciplina dos nossos pensamentos. Então quando vem aquela nuvem, né? Aquela nuvem de pensamento de tristeza, aquela nuvem de pensamento de dor, aquela nuvem de pensamento das coisas ruins, eu tenho que afastá-la. Eu tenho que falar não, agora não. Porque eu tenho meu pensamento, meu Mestre Jesus. E aí vai para boa leitura, vai para prece. Não deixa a dor chegar. Põe uma coisa boa ali no lugar que ela sai rápido dali. Não pode deixar a dor tomar conta. É certo que às vezes ela vem forte demais e derruba a gente, né? Que nem a onda do mar. Vem e nos cobre, nos derruba ali. Mas eu posso me levantar. Eu posso me levantar e me colocar diante daquela onda do mar numa posição mais favorável. Fincar meu pé na areia, né? Forçar o pé ali, né? Enterrar ele ali na praia, nessa nossa praia fictícia dos pensamentos, e resistir. Deixar que a onda bata, né? E colocar-se ali fincado com os bons pensamentos. Gente, essa era a conversa que eu queria ter com vocês. Espero que Deus, nosso Pai, continue derramando sobre vocês, sobre todos nós, as suas infinitas bênçãos. Que assim seja.